Meus irmãos, na semana passada nós estudamos o livro de Jeremias, né? Um livro sensacional. Algumas pessoas me procuraram e simplesmente falaram assim: "Meu Sérgio, eu não tinha noção dessa perspectiva de Jeremias, né? Uma perspectiva de um homem que sentiu o peso do seu ministério, por assim dizer." E hoje nós estudaremos sobre Ezequiel. Muito interessante, e eu sempre recomendo que se leia Ezequiel e Jeremias juntos, tá bom? Por quê? Porque ambos são basicamente contemporâneos, estão ali no mesmo período. A diferença é o seguinte: a diferença é que um presencia ou profetiza de fora, no caso Jeremias estava em Jerusalém, então de fora da Babilônia, e Ezequiel, ele tem o ministério dele todo ali na Babilônia. Então ele fala coisas a partir da perspectiva de quem já está no cativeiro. Quando nós lemos isso, é muito interessante. Por quê? Porque eles estavam a uma distância de mais ou menos 1.500 quilômetros. Isso daí equivale, só para vocês terem uma ideia, como daqui na Bahia. Hoje de carro são 24 horas de carro. De ônibus aí são quase 30 horas. Entendeu? E ambos, sem se falar, sem trocar e-mail, sem trocar mensagem no WhatsApp, falam basicamente a mesma coisa. Isso só prova uma coisa, né? Que o Espírito Santo de Deus é aquele que direcionou esses homens para profetizar. E uma outra coisa interessante que eu sempre digo: a diferença de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, os profetas de hoje, é que os profetas de hoje têm profetizam mais numa perspectiva do que aconteceu, né? A maioria dos profetas só falam o que aconteceu. Não é? Você está triste, aconteceu. E assim, é tudo muito subjetivo, né? Minha irmã, você está triste. Foi o que aconteceu naquele... Deus sabe o que aconteceu com você, rapaz. Aí a mulher, ou o irmão lembra de uma tristeza, né? Algo triste do passado, é verdade. Agora, o que me chama a atenção, meus irmãos, e assim, eu não sou sensacionista, tá? Eu acredito nos dons, acredito que o Senhor fala ainda. Mas o que chama a atenção, principalmente nesses profetas de mídia hoje, é que nenhum deles fala o que vai acontecer. Você já percebeu que a maioria deles, quando falam, erram? Nós vimos aí bem recente: olha, fulano, você será o presidente da nação. Não aconteceu. Agora, esses homens, Jeremias, Ezequiel, não, eles foram assertivos. Né? Assertivos. Então, é bem interessante isso. O que é o livro de Ezequiel? O livro de Ezequiel é um livro com 48 capítulos, 1.273 versículos. Uma pergunta: quem aqui leu o livro de Ezequiel todo já? Parabéns. Leia, irmão. Senhor, leia. Por que o professor pega no pé para ler o livro? Nós estamos estudando um livro. Hoje a aula nossa, mesmo que seja panorâmico, mas o fruto da nossa aula de hoje é o livro de Ezequiel. Então, por isso que vocês têm que ler, para que vocês possam se contextualizar, tá bom? Mas vamos lá. O livro, segundo o Ezequiel capítulo 1, versículos 2 e 3, diz assim: no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. O que isso quer dizer? O rei Joaquim foi levado para o cativeiro com a segunda turma de cativos no ano 597 a.C. Isso também aconteceu com Ezequiel. Lembra disso? Ezequiel, ele foi na segunda leva, ok?
Quando ele fala o 5º ano do cativeiro, ele está se referindo a 592 antes de Cristo. E aí, irmãos, uma obra que eu queria indicar para vocês, é uma obra barata, tá? Muito acessível, é esse comentário bíblico Atos, da editora Atos do Antigo Testamento. Ele traz bastante conteúdo interessante, principalmente sobre a questão da cronologia, a questão geográfica, para que vocês possam compreender um pouco melhor essa questão. E aí, vamos entender alguns pontos aqui, a priori, desse livro de Ezequiel, não é? Vamos lá. O texto vai dizer o seguinte: no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. O livro de Ezequiel, a primeira coisa que nós precisamos compreender é quanto ao seu estilo literário. É profético, mas que tipo de profecia que é? É uma profecia, por exemplo, como de Abacuque, como de Naum? Não, é uma profecia diferente. Dentre os estilos de profecias, por assim dizer, o livro de Ezequiel ele se enquadra muito bem naquilo que nós chamamos da literatura apocalíptica. O que seria essa literatura apocalíptica? Uma das características, e aí é interessante, por que, por exemplo, Ezequiel se enquadra no estilo de literatura apocalíptica e Jeremias não? Alguém aqui sabe me responder? Se eles foram contemporâneos e basicamente profetizaram no mesmo tempo e a mesma coisa? Quem aqui ousa? Quem responder certo, irmã Cida, pode dar 10 na prova. Por que Ezequiel se enquadra no estilo apocalíptico e Jeremias não? Um detalhe, a literatura apocalíptica ela é caracterizada principalmente por visões repletas de imagens associadas a múltiplos poderes de Deus. Entendeu? Quando você lê o livro do Apocalipse, o que nos chama a atenção? O tanto de visões que João, o apóstolo João, tem. Ok? O livro de Ezequiel, ele é um desses livros que ele é caracterizado muito pelas visões. E muitas dessas visões, elas são imagens que tentam refletir o quê? Qual que é a mensagem central do Apocalipse? Vamos pensar um pouco, irmão. Nós estamos numa aula de teologia. Qual é a mensagem central do livro do Apocalipse? Essa é a literatura do senso comum, irmão. A leitura do senso comum. O tema central do Apocalipse é: Deus continua sendo soberano e conhece toda a história. A igreja estava sendo perseguida, o povo morrendo. O que eles pensaram? Estamos abandonados aqui, acabou. Qual que é a visão que João Batista tem de Jesus? Os irmãos lá na Palavra da Vida sabem que eu já preguei lá. Um Jesus que reflete da decura, né? Um Jesus que reflete que Deus não perdeu o controle da história. Não é? Um Jesus que brilha mais que o sol. Por quê? Porque Domiciano se intitulava o Deus Sol. Um Jesus que tem uma espada saindo da sua boca. Por quê? Porque os romanos diziam que sua espada era mais poderosa. Um Jesus que tem os pés de bronze. Por quê? Porque o Império Romano é relatado com barro e bronze, não bronze. Entendeu? Um Jesus relatado com vestes, como de um homem, vestes brancas. Por quê? Simbolizando a sua santidade, a sua autoridade. Agora vamos para Ezequiel. Qual é o tema central das visões de Ezequiel?
além do juízo, além de tudo isso. Mas o início de tudo é: Deus continua soberano sobre a história. O que Deus, nas primeiras visões aí do capítulo 1, né? E nós temos lá a visão dos anjos, dos seres angelicais. O que o Senhor está querendo mostrar nessas visões para Ezequiel? Ezequiel, a Babilônia entrou, trouxe já 2 partes do meu povo, ainda a Babilônia voltará, destruirá Judá. Tem um porém: avisa o meu povo, e você, como meu profeta, entenda uma coisa: eu não perdi o controle da história. Eu continuo sentado no trono, com vários, não é a visão que ele tem dos querubins, seres cheios de olhos. O que isso diz? A onisciência de Deus. Deus conhece tudo. Irmão, o que para mim e para você é surpresa, para Deus já é um eterno presente, porque Ele conhece, Ele sabe tudo. Aí quando vai falar do touro, né, a visão dos 4 seres, não é? Daqui a pouco nós vamos entrar por menores, aqui é só uma introdução ainda do livro. Vai falar dos 4 seres, homem, águia, touro, não é? E cordeiro. O que o Senhor está querendo mostrar para Ezequiel? Ezequiel, eu tenho todo o poder, entendeu? Eu não abandonei o homem, diferente do que Aristóteles dizia, né? A ideia deísta de que Deus criou, pegou a malinha dele e foi embora. Não, eu continuo trabalhando, eu continuo preocupado com a minha criação. Eu estou acima de tudo isso e acima de tudo, eu sou o Deus que vou remir o meu povo. Essa é a característica da visão apocalíptica, entendeu? O tema central de qualquer escrito apocalíptico é: Deus não perdeu o controle da história. Quando vocês forem ler o Apocalipse a partir de hoje, vocês leiam com essa visão, que está mostrando um Deus que sim, já revelou para mim o que vai acontecer lá, porque Ele já tem a história na palma da mão dele. Você pode ver que o ímpio, aquele que não conhece Jesus, dentre muitas preocupações deles, ele se preocupa com o futuro, não é? Meu Deus, o que vai ser do mundo? O que vai ser disso? Agora eu pergunto, e para nós que cremos e que nascemos de novo? Nós já temos a certeza para onde vamos. Nós não nos perguntamos de onde viemos e para onde iremos, como ficam indagando os físicos quânticos. Não, eu sei de onde eu vim do meu Deus. Para Ele eu voltarei um dia. Amém? Então, essa é a introdução. Vamos entender aqui o livro de Ezequiel. Ezequiel ele é apresentado como, assim, a exemplo de Jeremias, como sendo filho de sacerdote. Logo, ele também era de uma linhagem sacerdotal. O seu nome significa Deus fortalece. É bem, vamos dizer assim, combina com a mensagem que ele passa para o povo. É uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem onde ele está dizendo para o povo: o cativeiro é necessário, mas o Senhor trará o consolo. Okay? Até o irmão Antônio Sebastião colocou aí, e eu pus aqui no meu esboço o seguinte: ele falou aqui, abre aspas, página 172. Passou sua mocidade perto de Jerusalém durante o ministério do profeta Jeremias. Diferente de seu contemporâneo, Ezequiel foi casado, porém veio perder a sua esposa e por ela não pôde chorar. Isso é uma coisa marcante no ministério de Ezequiel. Quando nós falamos que o escrito de Ezequiel é um escrito, vamos dizer assim, marcante, chocante, alarmante, pelas figuras que o irmão Antônio Sebastião chama no livro, para quem leu, de parábolas.
O povo está numa situação que eles já não estão crendo mais em visão. Já não estão crendo mais na pregação. Deus fala a Ezequiel, vamos mudar então o tipo de mensagem? Agora vai ser por parábolas. E aí nós vemos um profeta que faz a sua refeição nas fezes. Um profeta que perde a esposa e não pode chorar. Um profeta que tem visões, nos quais algumas nós olhamos e falamos assim, mas imagina ver tudo isso, não é? Recentemente, a inteligência artificial reproduziu aquilo que seria a visão que Ezequiel viu dos seres angelicais. Muitas pessoas ficaram, uau! Para nós que temos a Bíblia escrita já é chocante. Imagina para Ezequiel, que está vendo, que está vivendo aquele momento. Não à toa ele vai dizer que quando ele teve a visão, ele caiu, não é? E o Senhor teve que pegá-lo pelo cabelo e o transportou, e ele viu coisas interessantes. Uma outra característica que eu acho demais em Ezequiel é como o Senhor o identifica. Como que o Senhor o chama? Quando Deus vai falar com ele ou dar uma visão, como que o Senhor fala com Ezequiel? Filho do homem. Isso daí, alguns teólogos vão dizer que apontam primeiro para Cristo, que Cristo é o Filho do homem, mas acima de tudo, irmãos, aponta para a humanidade de Ezequiel. Ezequiel é um homem, não é um ser angelical, não é um mito. Ele é um homem que viveu e que viu e que sentiu tudo aquilo que está registrado no livro dele. Ainda jovem foi para o cativeiro na Babilônia, na deportação da segunda turma em 597, conforme registrado em 2 Reis 24, do 10 ao 16. Na Babilônia, ele se estabelece ali em Tel Abib, fica junto ao rio Quebar. O rio Quebar é interessante, por quê? Por que essa informação é interessante? Porque é um dos poucos textos proféticos que cita nome de rios. Então, veja só que Ezequiel, que é o autor do livro, assim penso eu, ele tem o cuidado de mostrar que ele existiu de verdade. Entendeu? Então ele dá localizações, ele dá referências. Olha, foi ali, ele teve a visão junto aqui, ele viu isso, ele viu aquilo. Então, Ezequiel, ele, com base nisso, ele nos traz aquela ideia de que ele foi um homem e que esteve estabelecido dentro de um tempo. Bom? Outra coisa que nós vemos, que é bem interessante, é que mesmo no exílio, e sendo ainda jovem, Ezequiel, ele tem uma, vamos dizer assim, ele goza de uma reputação. O capítulo 8, versículo 1, está até aí no livro de vocês, vai dizer assim, Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. O que isso significa? Significa que ele era um homem de boa reputação, e que os anciãos iam consultá-los. E essa não é a única referência. No capítulo 20, versículo 1, também diz que os anciãos estavam na casa, ou assentado diante de Ezequiel, para consultar o Senhor. Não é? Então, bem diferente do que muitos podem imaginar, Ezequiel, ele é alguém que ele tinha um respeito do povo. Isso é interessante, por quê? Porque, veja só, qual foi o peso, tem uma discussão, as diferenças de pesos, né, de ministério. Ezequiel, claro, ele sofre uma oposição, mas não como Jeremias. A oposição dele é um pouco diferente, mas mesmo assim, vamos dizer assim, o Jeremias está profetizando de Jerusalém.
Agora o Ezequiel, ele está vivendo o cativeiro. Esse era um dos grandes pesos que ele tinha que enfrentar no seu ministério. Viver tudo aquilo que o povo estava passando. Entendeu? E olha que interessante. Ezequiel, diferente de Jeremias, porque Jeremias profetiza de Jerusalém que o povo ia para o cativeiro. Ezequiel profetiza o quê? Que o povo está no cativeiro, que vai ter uma duração, e profetiza ainda para os de Jerusalém se converterem, escutarem a palavra de Jeremias. Para quê? Para que o povo não fosse totalmente destruído. E nós sabemos que isso não deu resultado nenhum, né? Porque o povo, desculpa o termo, estava pouco dando atenção à palavra dos profetas. Eles queriam escutar os seus falsos profetas. Mas vamos lá, a chamada. Ezequiel, conforme alguns teólogos colocam, ele começa o seu ministério com a idade de 30 anos. Tem-se uma discussão que se é 30 anos de idade ou se é 30 anos diz respeito a um tempo. Eu, particularmente, concebo que foi 30 anos da idade de Ezequiel. Por quê? Porque se lembra que ele era de uma família sacerdotal? Como sacerdote, como de uma família sacerdotal, uma das características, um dos pontos a ser observado o homem só podia começar a exercer algum ministério a partir da idade de 30 anos. Está entendendo por que Jesus começou com 30 anos? Jesus não começou aleatório, irmãos. Jesus ele foi um homem histórico, foi um dos Jesus, nosso Salvador, mais homem. Como um homem histórico, Jesus viveu o seu tempo. Tem pessoas que falam de Jesus como se Jesus fosse brasileiro. Mas Jesus foi um judeu, irmão. Como judeu, se fosse naquele tempo, você chamasse o Jesus, mas ele comeu uma feijoada, ele ia falar, não, sou judeu. E ele viveu e respeitou as leis do seu povo. Entendeu? Ezequiel também começa com 30 anos. Uma coisa diferente de Jeremias, né? Jeremias começa aproximadamente com 20 anos. Então, quando Jeremias fala que era um menino, não é que ele era um pregador mirim, viu, gente? Um missionário mirim, um pastor mirim, não. Para os padrões da época, 20 anos era considerado uma pouca idade para começar o ministério. Agora Ezequiel já começa mais maduro, começa na idade certa, com 30 anos. Então, a sua chamada inicia-se quando ele tem ali 30 anos, ok? E todo o ministério de Ezequiel, conforme já falei, foi ministrado ou exercido na Babilônia. Até coloquei aí fiz questão de grifar e eu achei muito interessante o que o professor Antônio Sebastião colocou aqui. Consta inclusive, ali ministrou aos desterrados, os quais em sua maioria resistiam às suas palavras, preferindo acreditar nas predições dos falsos profetas de Jerusalém, que falavam de um breve regresso. E consta inclusive que foi morto por um dos desterrados, que ele repreendeu por causa da sua idolatria. Note que Ezequiel, como Jeremias, ele sofre a oposição daqueles que estavam no exílio como ele, mas ele não deixa de mão o seu ministério. Uma característica de Ezequiel são os termos também. Quem lê o livro de Ezequiel deve ter se admirado com os termos. Um dos termos que mais aparece é casa rebelde. Casa rebelde. Essa casa rebelde aparece cerca de 16 vezes no livro de Ezequiel. E por quê? Porque ele estava falando com o povo, estava sendo disciplinado pelo Senhor, mas mesmo assim, não quis se converter ao Senhor. E aí, o Espírito Santo, na chamada de Ezequiel,
ele dá alguns sinais do tipo de povo que Ezequiel iria enfrentar. Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 6, fala de sarças, espinheiros e escorpiões. Não é? Olha o nível de pessoas que ele ia enfrentar. Essas narrativas do chamado dos profetas, geralmente, seguem um padrão estabelecido. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que quando o profeta ele é escolhido e apresenta ali as suas queixas, no caso de Ezequiel não acontece, logo Deus ele deixa bem claro para esse profeta o tipo de situação que ele enfrentará. Leia para mim alguém, capítulo 2, versículo 6 de Ezequiel. O filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Então Deus não deixou eles, vamos dizer assim, Deus não deixou dúvida do tipo de pessoas que Ezequiel enfrentaria, tal como fez com Jeremias. Posso dizer, irmãos, hoje nós temos uma perspectiva, não sei se vocês já escutaram alguém durante o ministério falando, poxa vida, se eu soubesse que era tão ruim, tão duro, tão pesado, tão difícil, não teria aceitado. Irmãos, me desculpa, alguma coisa de errado tem. Porque todo mundo que é chamado pelo Senhor, o Senhor já mostra para ele. Pelo menos comigo foi assim. Ainda adolescente, o Senhor me chamou para pregar, ele me deixou bem ciente. Você quer ministrar? Quer pregar? É isso, isso e isso. Entendeu? Tanto que aquelas pessoas que veem, irmão Sérgio, eu quero pregar, olha, pregar, labor teológico, ensinar é uma maravilha, mas tem essas coisas que são favoráveis e essas que são desfavoráveis. Se você pregar a verdade, o seu culto sempre será o mais vazio. Entendeu? Agora, se você for o cara estranho que tem por aí, com certeza que uma multidão vai segui-lo. Então o próprio Senhor testifica conosco, entendeu? E foi o que ele fez com o profeta Ezequiel. Uma outra coisa interessante ainda sobre o chamado do profeta é a realidade da mensagem que ele teria que falar. Ele não falaria de si. Por mais que ele relatasse coisas que estavam acontecendo e visíveis, porque lembra lá na nossa aula sobre Jeremias, que a pregação, por assim dizer, eu disse para vocês, trouxe, que a pregação ela tem um cunho crítico social. Em que sentido? O pregador não prega só aquilo o que está oculto, mas como pregador, você tem a responsabilidade de pregar aquilo que você está vendo também. Então, por exemplo, eu estou vendo o povo errado. Eu preciso orar para pregar contra o erro do povo? Não. Eu preciso ir à palavra, entendeu? Preciso ir até a palavra, buscar a orientação da palavra e ministrar ao povo a fim de que voltem. Entendeu? E é essa mesma linha de Ezequiel. Leia para mim, a irmã que está com o texto aí, Ezequiel capítulo 3, do 1 ao 3. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este bolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o bolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste bolo que eu te dou. Eu comi e na boca me era doce como mel. Legal. O que isso ainda fala? Esse capítulo 3 ainda faz parte da chamada de Ezequiel. O que o Senhor está querendo dizer para Ezequiel? Ezequiel, você não falará de si mesmo. Você falará as minhas palavras. E aí tem uma história interessante.
E ontem eu estava contando para minha esposa, irmão. A literalidade em pessoa. Quando eu li a Bíblia a primeira vez, e eu era criança, basicamente, né? Tinha ali meus 10 anos, mais ou menos. Eu li esse texto, eu rasguei uma parte da Bíblia e comi para saber o gosto que tinha. Então eu comi e falei, não tem gosto de papel. Depois você vai amadurecendo, o Espírito Santo vai fazendo você entender e você compreende o quê? Que não diz respeito a comer papel físico, viu, irmão? Mas é ler, estudar, se alimentar da palavra. Alguém aqui mais pegou e já comeu uma página da Bíblia? Eu acho que eu sou o único, né? Um dos poucos. Mas imaginei, né? Já imaginou? Ah, irmã, eu não imaginei não. Eu peguei e comi, falei, tem gosto de papel. Entendeu? E claro, eu conversei na época com uma pessoa, né, que era uma minha discipuladora, e falei assim, eu li que tinha que comer, mas eu comi só tem gosto de papel. Falou, Sérgio, não é assim, não é comer o papel, é ler, é estudar. Entendeu? Então não precisa comer, viu, irmãos? Não precisa comer, assim como o azeite, que agora está uma moda, né? Muita gente pegando o vaso, a bacia ou o vidro de azeite e derramando em si, como se o azeite por si só fosse o poder. O azeite é um símbolo. O poder emana de Deus. Deus é o dono do poder e é o da autoridade, né? Mas são coisas que nós vamos aprender. Aí, falado isso, o texto 2 aí vai trazer as duas fases, ou os dois momentos do ministério de Ezequiel. Capítulo 1 ao 24 é antes da destruição, então, de Jerusalém, né? Desculpa, de Jerusalém. De Ezequiel não, de Jerusalém. Capítulo 1 ao 24 é antes da destruição. Capítulo 33 ao 48 já diz respeito depois da destruição. Uma coisa interessante, daqui a pouco veremos nos textos que diz respeito a depois da destruição, é que muito diferente dos textos de antes da destruição, são textos mais de consolação, Deus mostrando que traria a restauração. Aquela famosa frase, né, irmãos? Deus não bate em bêbado na ladeira. O povo já estava quebrado, o povo já estava destruído. O que esse povo precisava? De uma mensagem mostrando que aquilo foi necessário, mas que o mesmo Deus que tinha permitido eles chegarem na Babilônia era o Deus que iria restaurá-los. Deus é assim. Às vezes, até ontem lá na escola dominical eu comentava que fui lecionar, e eu disse o seguinte, que nós temos uma visão de um Deus que assim, ele bate, aí você já está morto, ele continua te batendo. Não. Deus, ele sabe a medida certa de nos corrigir. Entendeu? E assim, meu irmão, se você plantou cebolas, se você se arrepender, confiar no Senhor, não no seu arrependimento, mas no Senhor e na graça de Deus, pode ter certeza, Deus é poderoso para tirar as cebolas e te ajudar a plantar morangos. Esse é o nosso Deus. É um Deus de juízo. Ele é um Deus também de uma misericórdia enorme. Tá bom? Então, vamos entender aqui. E aí, já meio que falamos, mas chegamos aí numa parte que é muito interessante, que é a visão da glória do seu trono. Né? Página 179, que vai dizer o seguinte, que o Ezequiel, ele tem uma visão com 4 criaturas, né? Por certo, eram os querubins. A aparência deles diz muito, que fala sobre, era a aparência de um homem, a aparência de um boi, a aparência de um leão e a aparência de uma águia. E aí, isso meio que já falamos, o que significa todas essas coisas, Sérgio? Irmãos, sem entrar muito em misticismo, em muitas coisas no qual eu não vejo muita edificação, a tônica dessa revelação é só uma. O Senhor continua sendo o Deus que tem a história na palma das suas mãos. É só isso que o Senhor quer mostrar aqui.
Entendeu? Então, eu peguei um comentário que eu achei muito interessante que vai dizer assim, ó, abre aspas, né? Abre aspas. Eu vou ler para vocês, está nesse comentário aqui da editora Atos. Eu achei muito interessante, ó. Existem inúmeros exemplos na arte do Antigo Oriente Próximo de criaturas aladas com rostos humanos, especialmente nos palácios e templos, até de outras nações. Mas a maioria delas são quadrúpedes. Entre elas encontram-se enormes figuras de guardiãs desenterradas nos vestígios do palácio. Uma das ideias defendidas nesta visão é, primeiro, Deus, por meio dessa visão, mostra que ainda estava no controle da história. Isso não está no livro. Segundo, Deus está mostrando para o profeta, e o profeta entendia isso, porque se lembra, no Oriente Próximo, e Ezequiel está lá no contexto. Essas imagens que havia ali em palácios como de Nimrod, Senaqueribe, e outros tipos de palácio, sempre apontavam para a proteção. E esse é o segundo ponto principal. Deus estava mostrando para Ezequiel que o cativeiro não seria para a destruição total do povo, mas que Deus tinha guardado e preservado um remanescente. Então, fecha aspas, a partir de hoje, quando você lê essas visões, em vez de você ficar procurando, o leão é isso, o leão é aquilo, tem vários, irmãos. Eu não estou aqui para dizer se é certo ou errado, porque não é o propósito da nossa aula. Há comentaristas que vão dizer que cada uma dessas criaturas aponta para os 4 evangelhos. Mas Ezequiel, ele não tinha nem noção do que era evangelho, então acho pouco provável. Nós temos que sempre, aprenda uma coisa, meu irmão, escreve isso daí, se não quiser escrever, memoriza. Toda vez que você for estudar um profeta principalmente, para uma melhor compreensão, tente compreendê-lo dentro do contexto dele. Porque quando Ezequiel fala disso, ele não tem em mente o evangelho de Mateus, de João, de Lucas. Ele tinha em mente isso? Não. Quando ele vê a visão, ele fica espantado por quê? Por que ele fica espantado? Porque, calma aí, como que Deus vem falar para mim de proteção, meu irmão? Imagina, você bate o carro, o ladrão entra na tua casa, leva tudo, a conta está no negativo, mas no negativo é lá embaixo. Você não tem comida em casa e Deus vem e diz assim, ó, eu estou te protegendo e estou no controle da tua história. Aí, você está entendendo? Por que Ezequiel ele ficou, calma aí, mas como pode isso? Bom, nós precisamos começar a ler a Bíblia pela Bíblia. Quando eu leio essa visão aqui, eu fico imaginando, meu Deus, imagina vendo isso, não é? E recente, bem recente, irmão, minha esposa sabe, diante de uma situação que envolveu a nossa nação, os 2, 3 primeiros meses, irmão, eu fiquei perturbado, no sentido do que eu orava, Senhor, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por quê? Irmãos, eu até jejuei para o Senhor me responder. E no final das contas, o Senhor me deu a resposta que eu nunca imaginei. A resposta foi Abacuque. Eu sei quem é a pessoa. Você já deve estar imaginando a que eu estou me referindo. Eu sei quem é a pessoa. Eu sei que ele ganharia. Você só tem que viver pela fé. Basicamente é o que o Senhor falou para Ezequiel. Ezequiel, o povo está no cativeiro, o povo é rebelde, mas eu continuo tendo a história na minha mão, eu continuo protegendo o povo. Fica só em paz. Isso é sensacional, sensacional. E aí, outra questão acerca desse rosto, isso aponta para a proteção de Deus também. Em que sentido? Por quê?
Porque os anjos, em várias passagens do Antigo Testamento, eles são simbolizados como seres que têm a força, seres que possuem uma velocidade, seres que possuem a capacidade de proteger. E aí, eu achei muito interessante esse comentário, porque ele coloca uma coisa interessante, principalmente a relação com o povo. Olha que interessante, irmão. Eu não estou aqui, volto a dizer, viu, irmão? A leitura que você fez até hoje dos 4 seres, que aponta para os 4 evangelhos, não estou aqui dizendo que está errado. Mas nós estamos aqui estudando teologia, né? Teologicamente, apontava para 4 situações de Israel. A primeira situação, Israel era só um homem. Segundo, o leão fala da força. Israel tinha perdido a sua força, a sua nobreza, a sua realeza. Não é? O leão não é o rei. Segundo, fala da águia. A águia fala da sua majestade, da sua superioridade. O que aconteceu com Israel? Ele perdeu. Se lembra lá em Lamentações que nós lemos? Que era a cidade formosa, agora está destruída. E olha que interessante, o boi, lá por exemplo em Salmo 106, fala da fertilidade. O que o povo de Israel vivia? Da terra. E agora era um povo infértil, um povo com uma terra estéril. Acima de tudo, um terceiro ponto que o Senhor estava mostrando, o Ezequiel, esse povo precisa entender que tudo que eles têm vem de mim. É isso que precisamos aprender, irmãos. Tudo que nós temos vem do Senhor. Vem do Senhor. Amém? Uma outra questão que eu acho sensacional ainda a nível de chamado de Ezequiel é a relação que ele tem com o Espírito Santo. Ele fala Espírito, mas ali é o Espírito de Deus. Ele é um dos profetas que sempre diz, né? E veio sobre mim o Espírito, e entrou em mim o Espírito, e o Espírito estava sobre mim, e o Espírito me mostrou. Algumas pessoas já veem nisso meio que, vamos dizer assim, um apontamento, ou algo que apontava para um derramamento do Espírito sobre toda a carne. É bem provável. Até o irmão Antônio Sebastião coloca isso. Mas lembrando, Ezequiel não tinha isso em mente ainda. Porque a revelação ela é progressiva. A mesma coisa de Joel, quando ele fala que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. A toda a carne que Ezequiel pensava ali eram os judeus. Porque há uma promessa de que o Espírito sim será derramado e haverá uma conversão, não 100%, mas uma conversão nacional, grande parte os israelitas os judeus se converterão ao Senhor. Como pré-tribulacionistas, cremos quando Jesus vier na parósia que eles falam, né? Mas, feito essa introdução, agora vamos para esse ministério em si. Esse ministério de Ezequiel, o texto 3, vai falar uma coisa que eu acho interessante. Ezequiel, ele vai pregar e o Senhor vai dizer o seguinte, capítulo 2, versículo 5. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. O que eles não podem esquecer hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Irmão, qual que é o nosso papel enquanto pregadores? É falar quando as pessoas querem ouvir? É diferente, né? É pregar. Nosso papel é apenas pregar a boa semente. Quem dá o crescimento é Deus. Eu posso nessa noite ensinar vocês, irmãos. Se o Espírito Santo não pegar essas palavras e levar até os vossos corações, são apenas palavras mortas. Quem faz a palavra penetrar no coração do pecador, do homem, é o Espírito Santo. Entendeu? Então, qual é o nosso papel? Quer ouçam, quer deixem de ouvir, é pregar. Mas pregar a palavra do rolo. Entendeu? Do rolo
que Deus deu para Ezequiel comer. Anuncie a palavra, anuncie a palavra. E aí, falando um pouco desse rolo, é bem interessante. Eu coloquei aqui algumas observações no meu esboço. Primeiro, regra de ouro da pregação: só pode pregar quem come do livro. Deveria ser assim, irmãos. Recente me perguntaram assim: Sérgio, por que chegamos aonde chegamos? Por que os nossos púlpitos estão tão vazios de pregadores bíblicos? Por quê? Porque quando você lê a história da igreja, irmãos, olha, eu vou falar o púlpito da Nova Inglaterra. George Whitefield pregando, sentado estava Jonathan Edwards, Kenneth William, Flame, entendeu? Os 4 maiores pregadores, tudo da mesma igreja. Vai para a Inglaterra, John Wesley, Charles Wesley, entendeu? Chega lá na época de Spurgeon, tá Moody e muitos outros. E hoje, quando nós olhamos para nossas igrejas, às vezes, irmão, quando um jovem se levanta para pregar, com o desejo de ser um pregador, eu não sei vocês, a gente tem que cair de joelho e agradecer. Porque o povo quer ser worshipeiro e nada contra worship, irmão. O povo quer cantar, o povo quer ser tudo, menos mensageiro do Senhor. E aí os que aparecem querendo ser, muitos negligenciam a regra de ouro do pregador, que é o quê? Só pode pregar e come do livro. Agora, posso falar uma triste realidade para nós aqui, povão, bem povão? Sabe por quê, irmãos? Muitos desses falastrões estão nos nossos púlpitos e fazendo sucesso porque nós lemos pouco a Bíblia. Por ler pouco a Bíblia, nós temos pouco discernimento para saber quem é o mensageiro do Senhor e quem não é. Estou mentindo? É uma realidade. Voltemos às Sagradas Escrituras. Voltemos ao Evangelho, meu irmão. A Bíblia que é a palavra de Deus que nos dá discernimento. Bom, então, vamos lá. Eu até peguei aqui uma frase do irmão Antônio Sebastião que eu achei sensacional. Primeiro, comer o livro. Depois, falar ao povo. Agora é o contrário. Tem muita gente que quer falar ao povo sem comer o livro, né? Se comesse depois, mas não quer nem comer. Meu irmão, como que pode alguém querer se levantar para ensinar as Escrituras se não lê as Escrituras? Se não estuda as Escrituras? Não aceitem isso. Aqui nessa sala tem pastores. Não aceitem isso, pastores. É o tempo de nós voltarmos à palavra. Então, eu até coloquei no meu esboço aqui, papel do pregador. Ezequiel como pregador. Primeiro, comer. E uma coisa que eu acho interessante, até nesse comentário eu peguei, ele vai falar o seguinte: Ezequiel também é chamado a ter um compromisso com a palavra. Irmãos, antes de tudo, fomos chamados para ter um compromisso com a palavra. Mas, Sérgio, não vou ter sucesso. Outro dia eu achei assim, irmãos. Você vê que as redes sociais elas são interessantes, né, irmão? Que ela nos dá um diagnóstico da situação do evangelho no Brasil. Um homem como Augusto Nicodemos, né, independente das diferenças teológicas, mas é um homem que conhece a palavra e não tem 1000 seguidores no Instagram. Aí a pregadora da Coca-Cola lá tem 20.000 seguidores. Aí apareceu agora um menino novo que se intitula missionário, ele já está com 60.000 seguidores no Instagram. Eu fico imaginando, meu Deus, isso só reflete a nossa falta. E aí, irmãos, eu um pouco comento isso daí, que eu não perco meu tempo ficando comentando, mas aí eu entrei nos comentários para ver. É um menino de Deus, tem mais responsabilidade do que muito adulto, e não sei o que. E eu fiquei olhando, aí eu entrei para ver o perfil, falando, meu Deus,
não vejo responsabilidade nisso. Porque, meu irmão, responsabilidade com o evangelho é diferente. Entendeu? Agora ficar prometendo um monte de coisa. Então, nós temos que ter cuidado. Mas volto a dizer, por que se levantam? Se levantam porque o povo conhece pouca Bíblia. Tenho um amigo, o nome dele é Braga. Se Braga falou uma coisa para mim, é a realidade. Sérgio, você começou a pregar cedo. Mas os grandes, os congressos, quando foi que você foi? Eu falei, eu já era jovem para adulto. Pois é. Então chamando um menino de 12 anos para pregar para adulto. Em reunião de obreiro. Não dá, meu irmão. Me desculpa. Se alguém aqui concorda, só estou expondo a minha visão dentro do livro como professor de teologia aqui. O ministério é para gente madura e adulta. Porque a vida não é uma brinquedoteca, né? É isso que Deus está mostrando para Ezequiel. Segunda questão do pregador. O pregador, ele é um atalaia. O que é um atalaia? O atalaia era alguém, um vigia, que ele ficava em um lugar elevado, em um ponto alto, de onde ele podia ver e ter uma visão holística. O pregador é alguém que se aproxima de Deus para ter uma visão holística da situação. Você lembra que eu falei para vocês o papel do pregador? O pregador é alguém que precisa enxergar de forma holística, irmão. Agora, vamos lá. A situação é caótica. É o que aconteceu só os profetas. O povo apanhando, o povo indo para o cativeiro, e tinha uns doidos lá dizendo, tá tudo mil maravilhas, é paz, é tempo de paz, irmão. Deus está dando. Sempre eu falei para minha esposa, está faltando discernimento para os nossos pregadores. E eu me coloco nisso. E se nós olharmos bem o tempo que a nossa nação está vivendo, Deus está chamando o povo para pôr a cara no pó, se arrepender, porque talvez haja esperança. E nós estamos pregando o quê? Na contramão. Está vindo um tempo novo, está vindo um tempo de Deus, está vindo uma bênção, está vindo isso. Irmão, glória a Deus, irmão. Aí eu até brinquei, né? Eu falei, será que a gente vai ter que ir para o cativeiro? Misericórdia. Né, irmãos? Será? Deus abençoe que não. Mas graças a Deus que ainda tem atalaias que estão ali, ó. Eu quero crer que nessa noite você seja um desses atalaias. Amém? Agora, vamos lá. A pregação de Ezequiel, ela tem um outro rumo que eu acho muito interessante. Eu estou falando agora da pregação. Ezequiel, ele é aquele que, vamos dizer assim, o primeiro pregador com slide da época dele. Porque as visões de Jeremias são muito faladas, poucas linguagens. Ezequiel, ele tem muitos simbolismos. É como se ele passasse no data show a pregação dele. E aí o irmão Antônio Sebastião colocou uma coisa interessante sobre a capacidade de retenção do conhecimento. Geralmente, a maioria, viu, irmãos? Isso não são todos. Mas a maioria só retém 11% quando falado. Outros retém 75% quando vem. E já é comprovado, aqui tem uma pedagoga, né, pós-graduada, ela pode falar muito bem disso. E quando se vê e ouve, a retenção chega a quase 90%. Então, o que eu vejo aqui no profeta Ezequiel? Uma coisa interessante, Deus falou no meio de Jeremias. Só que o povo não reteve. Agora vem as profecias de Ezequiel por meio de simbolismos, e aí por meio disso Deus está dando a oportunidade do povo entender 90% da mensagem. Vocês fazem essa leitura? É a leitura que eu faço, calma aí.
não foi suficiente a fala, aí quem sabe alguém, né, vamos imaginar, conjecturar, oh Deus, eu não entendi porque eu tenho capacidade de compreender só ouvindo. Então tá bom, vou dar um jeito nisso. Mas Deus não deixa ninguém ter desculpas diante dele. Entendeu? Aí começa, aí vamos lá. Aí tem a visão de um tijolo e uma placa de ferro. Depois tem o cerco de Jerusalém. Tem o cabelo queimado, não é? Tem o cabelo cortado, simbolizando ali as 3 etapas do julgamento. E muitas outras visões. Então, isso é uma coisa que eu acho sensacional nas visões de Ezequiel. Agora, avançando um pouquinho mais, irmãos, olha o paralelo entre as visões de Ezequiel e Jeremias. No capítulo 7 de Jeremias, inclusive eu estou escrevendo um artigo, vai ser lançado aí nas próximas semanas, eu compartilho com vocês sobre a pregação de Jeremias no templo. No capítulo 7, o que Jeremias faz? Ele vai até o templo e ele prega uma mensagem dura, né? A irmã, se der a nossa Jeremias da semana passada, ela ia ser expulsa. Imagina o culto acontecendo lá, né? Todo mundo pulando, chorando, cantando, falando em língua. Aí chega alguém lá no meio e fala assim, ó, são tudo ladrão. Irmão, Jeremias não brincava. Aí, só que Jeremias está falando isso lá de Jerusalém. Agora, o texto 4 nosso aqui, o capítulo 8 de Ezequiel. Ezequiel fala a mesma coisa, só que a 1.500 quilômetros de distância. Mas ele fala a mesma coisa. Em outras palavras, Deus está falando para os de Jerusalém, o templo está corrompido. E Deus está falando para o povo lá na Babilônia, não confiem no templo, porque o templo será destruído. Qual que é a perspectiva? Os de Jerusalém diziam assim, não seremos destruídos, porque o templo está de pé. Nós somos o povo do Senhor, o ponto fraco de Deus, o que sente, o que toca, o que cheira, e Deus dá tudo o que nós queremos. Os de lá da Babilônia diziam diferente, a perspectiva deles era, isso vai acabar rápido porque o templo está de pé. Enquanto tiver templo, nós somos o povo do Senhor. A idolatria do templo. E aí no capítulo 8, Deus mostra para Ezequiel, em uma visão, a situação do templo. Olha o que vai dizer, capítulo 8, versículo 1, leia para mim, irmãos, por favor, alguém? No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Uau, né? O que isso mostra? Vamos lá, vamos entender. Os anciãos estavam diante de Ezequiel, e Ezequiel ele é transportado. Nossa, em visão, fala em visão, né? Alguns vão dizer que é espírito, um arrebatamento, mas enfim, não sabemos. Mas ele descreve como uma visão. E ele vai lá para Jerusalém. E em Jerusalém, ele começa a ver a real situação do templo. E aí, a primeira coisa que ele vê, o templo profanado pela idolatria. Lê para mim o versículo 5, meu irmão. Minha irmã. Ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá. E eis que do lado norte, a porta do altar, estava essa imagem dos ciúmes à entrada. Vocês sabem que imagem dos ciúmes que é essa? Leia para mim alguém aí, 2 Crônicas 33, 7 e 15. (33), versículo 7, versículo 5.
versículo 15, desculpa. 33, versículo 7 e o versículo 15. Pode ler. Também pôs uma imagem esculpida do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho. Nesta casa, em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. Versículo 15. E tirou da casa do Senhor dos deuses estranhos do ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Uau. Vamos lá. Que ídolo que é esse? Segundo a cronologia de 2 Crônicas, possivelmente uma imagem de Azera ou uma imagem de Baal que Manassés colocou no templo. Essa é a imagem dos ciúmes. Veja só que se você ler o capítulo 8, é relatado o culto de Judá como um culto adúltero. Por que o culto adúltero? Porque o Senhor era o marido de Judá. Mas Judá trai ao Senhor quando vai a outros ídolos. E aí chama a imagem dos ciúmes. Ciúmes de Deus, irmão, não é igual o ciúme de uma mulher ou de um homem com a sua esposa. O ciúmes do Senhor é um ciúmes de zelo. O Espírito arde em ciúmes de cada um de nós. Entendeu? A mínima coisa que venha destruir o templo de Deus que o Senhor você já é o suficiente para que o Senhor venha arder em ciúmes. Entendeu? O zelo, o cuidado. Não é o ciúmes doentio. Eu não pego o irmão e falo, ó, você é sóbrio, você vai fazer tudo que eu quero a partir de hoje. Respira. Pode respirar. Olha, não. Não entenda os ciúmes do Senhor, do Espírito, com os ciúmes do ser humano. Os ciúmes de Deus é os ciúmes de zelo. É os ciúmes que exige o primeiro lugar na adoração. O culto estava acontecendo no templo, irmão. Mas o que Ezequiel vê? É um culto onde tem imagens. O nosso culto é cheio de idolatria, irmão. Eu achei sensacional, não sei se alguém viu hoje no Instagram, um pastor famoso aí, famoso assim, está começando agora, tem uma certa, ele é presidente de um campo, ele falou, na rede social oficial da igreja, ele colocou, todas as igrejas deste campo está proibido de contratar artista gospel. Os seus congressos chamam os irmãos locais para cantar. Chega de bancar farra. Eu achei sensacional, irmãos. Por quê? Porque o nosso culto está cheio de idolatria. Não é só dos cantores, dos pregadores também. Me desculpe, irmão, respeitosamente. Por que congresso eu tenho que trazer pregador de nome? Na minha igreja não tem um anjo que Deus possa usar. Entendeu? Não tem um lá que o Senhor possa levantar. Mas nós temos ídolos. Isso é interessante. Outra coisa, vamos lá. Leia para mim alguém, capítulo 8, versículo 10 de Ezequiel. Não satisfeito em ter uma imagem, o povo ainda desenha. Pode ler, irmão. Entrei e vi, eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede e em todo o redor. Irmãos, quantos anos tinha se passado desse momento até a saída do Egito? Muitos anos, né? Posso falar uma coisa para vocês? Você sabe de que o povo estava imitando o ato de desenhar imagens no templo? Dos egípcios. Ou seja, irmão, morreu a geração que saiu, morreu a segunda geração, a terceira, mas o povo ainda não tinha esquecido do Egito. Entendeu?
Entenderam, meu irmão? É isso que eu quero que vocês entendam aqui. A mensagem de Ezequiel não é só as imagens. Outras vezes o Senhor está falando assim, esse povo não esqueceu o Egito ainda. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Né? Nós temos muitas aplicações, irmãos. Quantos de nós saímos do Egito, mas o Egito não sai de nós? Igual pessoas que contam testemunho, mas contam testemunho com orgulho. Não, eu não sou um ex-traficante, eu sou um ex-isso. Irmão, o nosso passado tem que nos envergonhar. Irmão, com dor no coração eu falo que eu fui do mundo. Não queria, eu queria ter nascido e estado na presença. Esse tem que ser o nosso meio. Você vê que Paulo, quando ele fala do passado dele, em Romanos, ele escreve com tristeza, dizendo, olha, eu estou triste. Estou triste porque eu sou o resto de um aborto. Não é isso que ele escreve lá? Eu sou um homem miserável. Mas nós nos orgulhamos, irmãos. E cá entre nós, muitos de nós, às vezes, ainda assim, mas quando eu era do mundo, isso não ficaria assim. Estou mentindo? Irmãos, olha como nós somos confrontados pela mensagem de Ezequiel, né? Mas ainda há pouco, olha o que vai dizer. Olha o que o profeta, ele vê. Aí por conta de tudo isso, ele vê a glória de Deus saindo do templo. Mas olha que interessante, irmãos. Eu achei sensacional aí na página 189, o irmão Antônio Sebastião escrevendo. Ele coloca uma coisa legal, que nos faz refletir. A glória de Deus vem saindo por partes. Em outras linhas, é como se Deus falasse assim: vocês querem que eu vá embora mesmo? Vocês querem que eu vá embora mesmo? Vocês querem que eu vá embora mesmo? É isso. Estou indo embora. Vocês querem isso? Vocês querem? Isso é uma prova da misericórdia. Deus não queria deixar o povo. Ele foi a parte traída, não é? E o povo fez consciente, viu? Lê para mim, irmão, capítulo 8, versículo 6 de Ezequiel. Lê para mim o versículo 6. O povo fez consciente. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Está entendendo? O povo estava fazendo para que Deus fosse embora. Era consciente, irmão. O povo queria que Deus fosse para bem longe. Não precisa nem falar muita coisa. Vamos pensar, né, irmãos? Às vezes nós colocamos Deus para longe. A impressão que se tem é que o dono da casa estava sendo despejado dela. Imagina, você dono da tua casa, chegou e falou, ó, pega as coisinhas e vai embora, nós vamos ficar aqui. Foi o que os ídolos estavam fazendo com a presença de Deus. Os ídolos afastam, mandam embora a presença do nosso Deus. Vamos lá. E aí, Deus resolve deixar o templo. Aí ele vai para o meio da cidade. Entendeu? A visão que o profeta tem é justamente essa. Que a glória de Deus, ela sai do templo e vai para o meio da cidade de Jerusalém. E você está vendo tudo lá da Babilônia, irmãos. A glória deixou o templo, agora está no meio da cidade. E o povo continua pecando. Tem um detalhe aqui que eu acho interessante. O templo está funcionando normalmente, mas sem a glória de Deus. E o povo não sentiu falta. Quando fala glória, fala a presença do Senhor.
Não é possível um culto sem a presença de Deus? Sim ou não? Possível é, até para aproveitar a nossa igreja hoje, possível uma presença que às vezes nem sente. Exatamente. A irmã falou uma coisa, é verdade. Nós não temos nem noção, às vezes, do que é a presença do Senhor. Porque para nós, a presença de Deus é choro, emoção, pulo, é língua. Entendeu? Às vezes a presença do Senhor não é totalmente diferente. É o povo prestando atenção na pregação, é o povo em silêncio, é o povo de joelho dobrado. Entendeu? É bem interessante isso. Recomendei já várias vezes, recomendo Afeições Religiosas de Jonathan Edwards. Ele trabalha muito essa questão do culto. O culto cheio da graça e o culto. Nem sempre o culto silencioso é o culto cheio da graça. Mas nem sempre o culto barulhento é o culto cheio da graça. Mas você acha qual que é o culto cheio da graça? Aquele que promove em mim e você mudança de vida. Fui batizado com o Espírito Santo. Ok. E os frutos? Não, continua a mesma pessoa. Os frutos têm que aparecer. Irmãos, então a glória está no templo. E aí a glória vai saindo, até que o profeta vê a glória de Deus aonde? Nas montanhas, indo embora. Agora era um povo com templo, com culto, com uma cidade, mas sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão das parábolas aqui em Ezequiel. E por que essas parábolas elas acontecem? Principalmente em Ezequiel, né? Porque você vê, Isaías tem, mas é muito pouco, Jeremias muito pouco. Agora em Ezequiel nós temos, do capítulo 12 ao 19, aí muitas parábolas, muitas pregações em forma de parábola. O motivo maior disso acontecer é o seguinte: o povo, eles estavam, como nós podemos dizer, o povo, eles estavam no nível de cegueira tão grande que eles ouviam, mas não obedeciam mais. É mais ou menos assim, esse cara aí, mais um profeta, já não basta Jeremias lá em Jerusalém, que encheu a nossa paciência. Agora aqui também na Babilônia, entendeu? Era mais ou menos isso. Não bastasse Jeremias lá, falando que a gente vinha para cá, nós viemos. Aí quando aparece esse cara aí também, não, nós temos os nossos profetas. Então o povo não dava mais ouvidos à pregação. O que aconteceu? Aí Deus muda e começa agora a dar parábolas para Ezequiel também. Dentre as parábolas, nós vemos o seguinte, uma das que eu acho sensacional, irmão, a mudança de Ezequiel. Quem leu o livro de Ezequiel, leu essa passagem, capítulo 12, onde Deus fala para Ezequiel pegar as coisas dele e se mudar a vistas deles para fora. Entendeu? Imagina assim, o Senhor chega para a irmã Cida e fala, Cida, pega suas coisas e se muda aí, meio-dia na frente de todo mundo, tá bom? Por quê? Vamos me mudar para onde? Você só vai sair, pegar suas coisas e ir embora. Deixar a casa vazia. Mas isso daí simbolizava o quê? Simbolizava a ida de Jerusalém para o cativeiro babilônico, não é? Leia para mim alguém, capítulo 12, versículos 4 a 6. À vista deles, pois, traze para a rua de dia a tua bagagem de exílio. Depois da tarde sairás à vista deles, com
e vai para o exílio. Abre um buraco na parede à vista deles e sai por ali. À vista deles, aos ombros, a levarás, às escuras, a transportarás, cobre o rosto para que não vejas a terra, porque por sinal te pus a casa de Israel. Vamos lá, temos duas coisas. Por que primeiro ele tinha que se mudar e com o rosto coberto? O rosto coberto no Oriente Antigo significava luto, vergonha. O Senhor estava dizendo que o cativeiro de Jerusalém para a Babilônia, na Babilônia, seria uma vergonha para o povo. Já vimos em Lamentações que foi uma vergonha, não é? O próprio Jeremias fala, como andas envergonhadas, tu, as donzelas de Jerusalém. Segundo, um sinal para a nação. A profecia ensinada de Ezequiel era o sinal de Deus da destruição iminente de Jerusalém e do exílio do povo. Ao encenar essa sequência de ações, Ezequiel encarnou a mensagem. Muitas vezes os sinais iam mais além, uma vez que a própria vida do profeta passava a ser um sinal. Como o caso de Isaías, que teve que andar nu. Só você andar nu? Não é de madrugada não, é durante o dia. Mas foi literal? Literal? Não era brincadeira não, literal. Como Oséias, que teve que casar com prostituta, irmão. A pessoa, o senhor falar, vai lá, revolta, né? Ali já fica revoltada aqui. Imagina o senhor falar para você, vai lá, numa esquina, numa casa, e se casa com uma mulher. E lá. Mesmo sabendo que depois ela vai voltar. Então, e aqui, Ezequiel está vivendo a mesma coisa, irmão. Está tirando as coisas dele. Eu fico imaginando o povo olhando e falando, mas esse cara é doido. Esse cara é doido. Entendeu? Esse cara é doido. Então, nós precisamos ter esse entendimento. E aí, tem uma coisa que eu acho interessante. Leia para mim, irmão, o versículo 13. Também estenderei a minha rede sobre ele, será apanhado no meu laço. E levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá ainda ali morrerá. Ok, o versículo 12 vai falar de um príncipe. Esse príncipe era o rei Zedequias, tá? Esse Zedequias, o que ele fez? Ele pega o exército dele e sai na calada da noite de Jerusalém. Isso já antes da destruição ali. Mais ou menos assim, a coisa tá feia. Nós vamos morrer. Vamos deixar esse povo aí se vir. Vamos salvar. Quem quer salvar, vem comigo. E o povo sai na calada da noite. Só que o que Deus fala? Que ele ia alcançá-los com a rede e o laço. O que Zedequias não entendia é que aquele juízo não era do Senhor. Tem como se esconder de Deus? Não tem. Então Zedequias podia sair de madrugada, no inverno, podia sair a hora que fosse. Ele seria pego como foi e foi levado para Nabucodonosor. Então, quando nós lemos aí que o príncipe seria levado para a Babilônia, o rei Zedequias foi levado. Olha a precisão dessa profecia, irmão. Olha a precisão dessa profecia. Se você continuar lendo o capítulo 12, você verá o seguinte. Lê para mim, irmã, o versículo 13 novamente, por favor. Também estenderei a minha rede sobre ele, será apanhado no meu laço, e o levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá. Só até aí. Bom, o que isso... Olha a precisão, é o que eu falei para vocês. Os profetas hoje só falam do passado, né? Do futuro. Difícil. Olha, Ezequiel está a 1.500 quilômetros de distância. Dias de hoje, 24 horas de carro. É a distância mais ou menos daqui para Porto Seguro, são 1.500. Ok? E volta. Então, 24 horas aí de carro. Carro bom. Não vai mais. Ok?
ele vê que o príncipe vai fugir sem ter fugido. E ainda ele profetiza, ele vai saber que está sendo levado para a Babilônia, mas não vai ver a terra dos caldeus. A precisão, segundo Reis, capítulo 25, versículo 7, diz que os olhos de Zedequias foram furados. Ele morreu na Babilônia, mas nunca viu a Babilônia. Isso irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu leio isso, eu pareço criança com doce. Eu fico, Jesus, que sensacional. Tua palavra é demais. Isso é profeta, irmão. Isso é profeta. Vamos lá. Então, a mudança. Tem uma outra parábola, que é a parábola da vinha consumida pelo fogo. O que é essa vinha consumida pelo fogo? Ela fala da inutilidade de Israel. Estamos sendo úteis, irmãos? Eu pus algumas questões aqui no meu esboço. Estamos sendo úteis? Ou só somos apenas um peso para a sociedade? E se eu e você estivermos sendo apenas um peso, não tem o porquê de nós permanecermos vivos. Entendeu? É muito pesado essa palavra, mas é o que o Senhor está falando. Olha, Israel se tornou inútil. Por isso que eles precisam ser destruídos, precisam passar pelo fogo. Entendeu? E aí é interessante que traz a figura da vinha, né? A vinha, ela é interessante porque quando ela se torna inútil, o ramo dela tem que queimar, tem que arrancar fora, para que ela toda não fique. Então, quando o Senhor passa pelo fogo aqui no capítulo 15, Israel, ele está dizendo o seguinte: eu vou ter que passar para que os inúteis sejam consumidos e o remanescente prevaleça. Capítulo 16 vai falar da infidelidade de Israel, representada na figura de uma meretriz. Aí tem um texto que fala, o versículo 16, 37. Lê para mim, irmão, por favor. Darei todos os teus amantes, com os quais te misturaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, e ajuntar-me-eis contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. Os amantes aqui falam dos ídolos, das idolatrias, das alianças feitas com nações e com povos cujo Senhor tinha falado para não ser feito, né? Aí tem a outra parábola, que é das duas águias e da videira. Essas duas águias representando o rei da Babilônia e o rei do Egito. E a videira? A videira fala do rei Zedequias, que seria um rei que foi, ali já falamos, se rebelou e que certamente morreu. Só que aí dá uma pausa nas parábolas e vem uma pergunta. Capítulo 22, versículo 30. Busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha, tampando o muro perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. É um jargão, mas é bem interessante. Será que o Senhor pode achar nessa noite alguém que esteja na brecha? É bem interessante isso. Depois vem a parábola das duas irmãs, representando o reino sul e o reino norte, também falando da destruição. Depois vem a parábola da panela, né, que fala da fome que Jerusalém passaria quando estivesse no cerco ali da Babilônia. E aí vem a morte da esposa de Ezequiel no capítulo 24. Imagina, irmãos, você perder sua esposa, que você ama, e você não poder chorar por ela. Em outras linhas, o Senhor estava dizendo o seguinte, que aquele era o momento final de Jerusalém. Como foi de fato,
porque depois desse momento, a Jerusalém é destruído. E aí nós já vamos agora para a lição de número 8, que é a segunda parte do livro de Ezequiel. Ok? Jesus amado. Ficou alguma dúvida dessa primeira parte? Não? Pesado, né? Vamos continuar aqui. Avançando um pouquinho mais no texto 1, vai falar sobre a profecia contra diversas nações. Isso nós já meio que estudamos em Jeremias, em Isaías, ok? Então não tem o porquê. O irmão Antônio Sebastião faz questão de situar aqui, de destacar a cidade de Tiro, o seu rei e o seu príncipe. E aí tem a profecia lá do capítulo 28. Quem pode ler para mim? Capítulo 28, né? E o versículo... E o versículo 2... Versículo 2, 3. Depois o 12, 13 e 14. Vamos lá. Versículo 2 e 3. Filho do homem, disse ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como sei eu no coração e dizes, eu sou Deus e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Agora versículos 12, 13 e 14. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito de formosura. Estavas no Éden, no jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo e a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífanos estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para proteger e ter estabelecido. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Legal, vamos lá. E aí, gente? A pergunta de 1 milhão. E eu sei que alguns de vocês aqui devem estar se coçando para perguntar, professor, é ou não é o cão aqui? Não é? É ou não é um texto falando de Satanás antes da queda dele? E aí? O que vocês acham? Então, a mesma questão que você falou semana passada, que fisicamente ele está falando de um determinado tempo, espiritualmente isso levaria para... Boa, exatamente aí, ó. Exatamente, irmãos. Ezequiel, quando está profetizando, ele não tem em mente Satanás, ele não tem em mente a visão ampla que nós temos. Okay? É igual o livro de Jó. Você acha que o coitado do Jó morreu e ficou sem saber o porquê? Na eternidade será revelado para ele. Entendeu? Nós já lemos da perspectiva da revelação completa. Então vamos lá. Primeiro, quem é esse rei? Esse rei de Tiro é o Etibal III. Só que a profecia a priori não é para o rei Etibal. A profecia a priori é para o príncipe, que nós não sabemos quem é, mas que ele está exigindo ser equiparado à principal divindade de Tiro, que era Melcarte. Em resumo, ele quer ser adorado como a principal. Agora vamos lá. Como que é o nome disso?
Orgulho. Qual foi isso a Bíblia é bem clara. Qual foi o motivo da queda de Satanás? O orgulho. Em outras linhas, o Senhor está falando, o príncipe de Tiro é orgulhoso. E aí, o Senhor vai falar que ele é sábio, mais sábio do que Daniel. Entendeu? Claro, fisicamente ele está falando da sabedoria ali daquele príncipe. Mas nós podemos tirar uma lição do nosso inimigo, do Deus desse século, que é Satanás. Qual é? Diferente do que muitos pensam, irmão, ele é muito inteligente, mas não como um anjo. Quando ele caiu, ele perdeu toda a autoridade angelical que ele tinha. Não é o que Jesus falou, o que Jesus falou acerca dele? Está atrás de mim, que não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens. Satanás, ele é mais sábio que Daniel no que diz respeito a coisas dos homens. Quanto mente humana, ninguém consegue ganhar dele, irmãos. Ele tem PhD do PhD no conhecimento dos homens, mas não nas coisas de Deus. Então, literalmente, ele fala desse príncipe, mas nós podemos trazer essa aplicação. Agora, vai falar aí do 12 ao 14, do rei. Então, note só que a priori fala do príncipe e a partir daí fala do rei de Tiro. O que acontece aqui? Os reis, e aí é muito interessante nós entendermos a visão de Ezequiel. Okay? Nós estamos numa sala de teologia, mesmo sendo bíblica, mas é teologia. Os reis no Antigo Oriente Próximo, uma das coisas que eles vindicavam era o título de homem perfeitos. Os reis, eles não aceitavam ser questionados, porque na mentalidade deles, eles eram perfeitos. É o que o Senhor está falando aqui a partir do versículo 2. Tu quer ser o símbolo de perfeição. É o Papa. São os nossos papas. As nossas autoridades espirituais que não se pode questionar. Meu irmão, você pode, respeitosamente, deve sempre questionar o seu pastor. Não existe essa coisa. Homem de Deus não se questiona. O único ungido do Senhor não se questiona é Cristo. Agora, homens, qualquer um deles pode ser questionado. Inclusive, eu estou escrevendo um texto sobre isso, estou fazendo uma pesquisa. Mas, meu irmão, essa coisa de autoridade espiritual constituída inquestionável é fruto do neopentecostalismo. Década de 70 que começou essa baboseira. Por quê? Porque muita gente inteligente via a coisa errada e ia lá, eu sou ungido do Senhor, constituído por Deus. Não se questiona o ungido do Senhor. Se você questionar muito, eu vou te amaldiçoar. Você vai ser amaldiçoado. Meu irmão, para com isso. Se o homem caiu em adultério, tem que ser questionado sim. Se o homem está errado, tem que ser... Pregou errado, questione sim. Respeitosamente, mas questione. Mas os reis de Tiro, aqui o rei de Tiro, ele está falando, não, eu sou perfeito. Ninguém pode me questionar, porque eu sou perfeito. Você vê como a Bíblia é atual, né, irmãos? A Bíblia é sensacional. Vamos lá. Aí vai falar que ele estava entre as pedras preciosas do jardim de Deus. O que é isso, irmão? Os reis, lá da época de Ezequiel, eles usavam muitas das vezes roupas enfeitadas para simbolizar as suas divindades. Em outras linhas, esse rei de Tiro está querendo trazer para si o título de divino. Entendeu? Estão compreendendo? Volto a dizer, irmãos, espiritualmente podemos tirar lições, apontar-se, mas nós estamos aqui estudando a visão de Ezequiel. Ezequiel, quando ouve isso, ele entende, opa, o
rei de Tiro quer ser um Deus. O rei de Tiro está querendo dizer que é perfeito. O rei de Tiro quer dizer que é um Deus, que ele se veste como um Deus. Mas Sérgio, e o querubim? E o Monte Santo? Agora te peguei. Irmão, tranquilo. Os querubins, diferente do que muitos de nós imaginamos, eram, no Oriente Próximo, eram divindades, eram muitas das vezes adorados como divindades, e eram mais conhecidos do que muitas vezes nós imaginamos. Quando você vê, principalmente desenhos, nos castelos assírios, babilônios, você não vê muitas figuras que se assemelham às visões de Ezequiel. Então, para eles era normal aquilo. Então, o que esse rei está dizendo, mais uma vez? Que ele é divino. E o Éden de Deus, o Monte Santo de Deus, o que isso significa? No Oriente Médio Antigo, o pensamento era, se lembra lá Isaías? Que na parte norte, nos montes, habitava-se Deus. Aí é muito interessante, tem um comentarista bíblico que ele vai dizer o seguinte: quando Moisés ele vê a sarça dele e ele se vira para ver, é uma audácia muito grande, porque Moisés está inserido no contexto. Eles sabiam que os montes eram o lugar dentro do contexto das habitações das divindades. Então, o que esse rei de Tiro está querendo dizer? Eu sou divino, eu estou acima de todos. Eu habito no monte, junto com Deus. Entendeu? E aí vem a profecia. Ele seria derrubado e que ele, com certeza, seria destruído por causa do seu orgulho. Ok, meus irmãos? Só para que vocês tenham uma ideia, só a fim de história, tá bom? Essa posição de que esse texto de Ezequiel aponta ou foi atribuído a Satanás, foi um pensamento que começou a ser falado na igreja só a partir do segundo século. Os próprios pais da igreja não tinham esses pensamentos. Os judeus piorou, entendeu? Porque a mentalidade de Satanás, de um inimigo, só foi trabalhada na mente dos judeus pós-cativeiro. Você lembra aquele exercício que a gente sempre faz? Samuel fala que foi o Senhor que tentou Davi para contar o povo. Já em Crônicas, é uma escritura que foi escrita depois do cativeiro, fala que foi Satanás que incitou Davi. Mas não, a mentalidade. Por isso que eu falo, irmãos, estudar a Bíblia e teologia não é tão simples como nós imaginamos. Ok? Então, assim, para nós avançarmos, Sérgio, eu a vida toda aprendi que esse texto fala que é sobre Satanás. Irmãos, não estou aqui para dizer que é verdade ou não. Eu, particularmente, Sérgio, a exemplo de Isaías, eu vejo aqui sim, espiritualmente, a influência de Satanás sobre esses reis, porque uma pessoa em sã mentalidade vai querer dizer que é perfeito, que é Deus. Tem que estar, né, irmão? Como dizia meu saudoso avô, nem que seja um pinguinho de demônio tem que ter ali. Meu avô tinha esse papo, falava, mas como que é um pingo de demônio? É um pingo, certo? Não é totalmente. Alguma coisa tem que ter ali, entendeu? Naturalmente o homem ele é caído, mas não, vamos dizer assim, nesse nível aqui tem que estar mesmo com capeta no couro, né? Um pinguinho de capeta, ok? Então, para fechar aqui, o irmão Antônio Sebastião, ele coloca aqui, eu achei muito inteligente do irmão Antônio Sebastião, ó. Entendemos que a cidade na esfera humana e material era dirigida por um homem, porém na esfera espiritual era controlada por um rei, o qual era outro, senão o próprio Satanás. O Antônio Sebastião ele é muito assertivo.
E é o que eu estou falando. Fisicamente era um império, mas tinha influência do mal ali, que levava aquele príncipe, aquele rei, para um patamar de rebeldia a ponto deles serem destruídos, tá bom? A partir do capítulo 33 de Ezequiel, aí entra o que nós chamamos da mensagem de restauração. O povo já estava destruído, o povo já estava escravizado. Agora uma mensagem acusatória, de tripúdio, não ia trazer mais efeito nenhum, não é? Agora Deus começa, olha, é o que eu falei, irmãos. Deus começa a trazer uma mensagem de consolo ao povo. Entendeu? É muito diferente do que muitos de nós às vezes pensamos. O cara já está na ladeira, vamos empurrar ele de ladeira abaixo e ver o que acontece lá embaixo. Não, o cara, Israel aqui já estava destruído. Já tinha levado, o povo já estava no cativeiro, o templo destruído. Agora vem a mensagem de restauração. E aqui eu acho interessante que é aquela mensagem, você lembra que eu comecei perguntando sobre a questão apocalíptica? Porque mais uma vez Deus vai mostrar o povo. Aí usando o exemplo que eu coloquei o nosso irmão aqui. Bateu o carro, o ladrão levou a casa, a conta está no buraco. Deus vem e diz assim, eu vou te consolar. Entendeu? É o que o Senhor faz a partir do capítulo 33 ao 48. Então vamos lá. Vamos entender essa primeira e a segunda sessão. A primeira sessão, ela vai nos trazer uma mensagem. Ezequiel é colocado como um atalaia, mas como um atalaia para anunciar o quê? O consolo, a esperança pelo povo. Leia para mim aí Ezequiel 33:11, por favor. Ezequiel 33:11. Eles, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas tenho que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer com a casa de Israel. O Senhor aqui está falando o seguinte, olha, vocês precisam se converter para que eu venha restaurar novamente. Aí no capítulo 34, no texto 3 nosso aí, vai trazer para nós uma reflexão sobre a liderança. Deus ele vai trazer o consolo, mas ele quer deixar o povo persciente por que eles chegaram ali. Mais uma vez, irmãos, o problema estava na liderança. O Senhor vai falar assim acerca dos pastores. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Por quê? Ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? É uma pergunta. Pastor é para apacentar a ovelha, irmão. Pastor não é para ser apacentado. Entendeu? Pastor é para apacentar. E aí, o Senhor vai dizer o seguinte: as ovelhas estão doentes, quebradas, perdidas. Não tem um agora aqui, filho, que possa consolar essas ovelhas. Por quê? Porque os pastores só estavam de olho na lã e na carne das ovelhas. Não precisa nem falar muito, né, irmãos? O cenário nosso brasileiro, não é? O cenário nosso brasileiro. Cada vez mais revelam líderes que só querem a lã e a carne das ovelhas. Mas dentro dessa triste realidade, uma coisa que me chama a atenção é o versículo 11, que o Senhor diz: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e buscarei. O que? Eu sei que aqui tem líderes. Líder, não esqueça isso. O dia que você falhar na tua missão de apacentar, o próprio Deus vai atrás. Só que eu porém, quando Deus vai atrás, alguém tem que sair cedo. E esse alguém é você. Não é a ovelha. Esse alguém é o líder que não está fazendo direito. Entendeu? As pessoas esquecem disso.
E o próprio Jesus falou, né? Eu sou o bom pastor. Irmãos, os nossos pastores, eles foram dados na igreja, dados, não ungidos, tá? Paulo diz, Deus deu. Ele deu para cuidar. Assim como o mestre, Deus deu para ensinar. Entendeu? Mas, só que tem um porém. Acima do mestre, do apóstolo, enfim, de todos, existe um supremo e maior que é o cabeça. E ele cobrará de cada um de nós, dentro da função que ele nos deu. O ensinador, ele vai cobrar do ensinador, o pastor, do pastor. O pregador, do evangelista, ele vai cobrar o evangelista. E ele tem autoridade para isso, né, irmãos? Afinal de contas, ele é o dono, ele é o cabeça, né? Então, dentro dessa visão dos pastores, vem uma série de visões. E aí nós chegamos lá no capítulo 37, o Vale de Ossos Secos. Esse Vale de Ossos Secos, espiritualmente, eu posso pregá-lo? Posso. Mas vocês querem um norte para pregar melhor essa mensagem? Pregue ela com um cunho de restauração social. Porque o Senhor está falando ali da sociedade de Israel. Claro, também da conversão futura de Israel. Israel, naquele momento, estava como um vale. Depois, Ezequiel vê Israel como um corpo, só que sem o espírito. Israel foi espalhado. Até o irmão Antônio Sebastião coloca aí no ano 70 depois de Cristo, quando o general Flávio Tito invade e destrói Jerusalém totalmente, que os judeus eles são espalhados pelo mundo. E a nação de Israel fica como uma figueira infrutífera. Porém, em 1948, 14 de maio, muito influenciado principalmente pelo movimento sionista, que começa com Theodor Herzl em 1897, a nação de Israel é estabelecida novamente. Aí é o que todo brasileiro se gaba, né? E o voto de Minerva foi de um brasileiro. Foi mesmo, irmãos. Isso é sinal de orgulho para nós. Entendeu? Deveria ser, né? Você sabe que estão tentando apagar isso da nossa história, né? Já estão querendo colocar que não foi um voto, enfim. A história depende muito de quem conta, né? Mas é algo histórico. E aí, já avançando aqui, o que acontece? Eu acho muito interessante que depois desse 14 de maio, se levantam ali nações, em 1967, a famosa Guerra Fria, né? Para tentar destruir Israel. O irmão deve lembrar que veio até um judeu messiânico aqui, que ele lutou na guerra. O professor Saião fez aqui na Semana da Bíblia e trouxe esse judeu. Eu esqueci o nome dele, irmão. Mas ele falou que ele foi um dos soldados que lutou. E ele contando uma coisa interessante. A visão de quem participou. Ele falou que eles estavam na semana do Kippur, né? Eles estavam na semana lá do jejum lá. E aquelas nações se reuniram ali justamente naquele período, porque eles estão na semana do jejum, eles estão fracos. E aí, era mais ou menos a medida de 50 soldados inimigos para um judeu. Irmão, humanamente falando, geopoliticamente falando, Israel já era. Mas olha que interessante. Ele contando isso, tá? Ele contando que quando o exército da Síria veio para invadir Israel, entendeu? Os soldados estavam orando naquele momento. E de repente eles ouviram, vocês ficam lendo, eles ouviram como se fossem soldados correndo, recuando. O que eles fizeram? Entraram nos tanques, nos carros
soldados foram atrás, conseguiram capturar alguns soldados. E um dos soldados sírios disse o seguinte: nós estávamos indo, quando nós chegamos na fronteira ali da Cisjordânia, mais ou menos, nós vimos um exército no formato de fogo. E nós ficamos com medo. Eu vou pegar que deve ter nas gravações das escolas bíblicas, deve ter ainda no nosso site, eu vou mandar para vocês. Eles olharam assim e ficaram, como assim? Entenderam? Irmãos, ele contou várias experiências desse período. Então assim, todo judeu, eles falam o seguinte: foi Deus que deu a vitória para nós, porque é impossível. Um outro soldado, um outro caso que teve, porque eles vieram assim, leste, norte, eles foram por partes. Ele contando que amigos dele, que eram do outro lado, capturaram inimigos também. Fugiram, do nada, sem explicação humana. E quando capturaram, um deles falou assim: nós escutamos trombetas. Muitas trombetas tocando. Nós imaginamos o seguinte, que era outras nações vindo ajudar você. Eles falaram: não tinha trombeta nenhuma, não tinha nada. Irmãos, é sensacional ele contando isso. Depois eu vou compartilhar com vocês. É a perspectiva de quem estava lá. E ele fala, não sei se o irmão lembra, mas no final da exposição dele, que ele quis mostrar a realidade de um Deus que ainda trabalha em favor do seu povo. Ele falou: irmãos, Deus foi quem deu aquela vitória para Israel. Não tem como. Humanamente falando, não tem como. Não tem como. Entenda uma coisa, irmãos. Israel hoje, espiritualmente, não representa nada, tá? Hoje é a igreja. Israel está morto. Está só com o corpo, mas falta de um espírito. Mas não podemos negar que há promessas de Deus para essa nação, que se cumprirão um dia. Entendeu? E Deus zela pela sua palavra. Então, é isso. Agora, já indo lá para o nosso finalzinho da nossa aula, o livro de Ezequiel, ele vai trazer mensagens escatológicas acerca do fim. E aí ele vai falar de um tal de Gog e Magog, né? Se alguém aqui já fez um curso de escatologia ou já leu um livro, já deve ter ouvido falar dessa nomenclatura que eles falam que seria Gog e Magog. Significa o quê? A Rússia e seus satélites, né? Tem um livro de escatologia do saudoso Severino Pedro, e ele se situa ali, e Gog hoje fica mais ou menos ali na região da onde é a Rússia. E você pode ver que quase toda a história, desde lá da União Soviética, sempre está a Rússia no meio, né, irmãos? Sempre, né? Então, assim, eu não consigo prever se a Rússia será a nação que vai liderar os exércitos contra Israel na grande tribulação. O que eu posso dizer é o seguinte, que essas nações, a Rússia, China e muitas outras, estarão ali em cena na grande tribulação, principalmente para tentar destruir Israel. Nós não vamos aprofundar muito isso, e até o irmão Antônio Sebastião coloca aqui, porque vai ter uma matéria de escatologia onde nós entramos bem a fundo nisso. Bom, se você já fez escatologia e quiser depois rever, quando chegarmos no livro, a irmã Cida manda mensagem. Mas vamos para o templo, o tal do templo. Biblicamente, existem 3 templos. O templo de Salomão, foi o templo construído, inaugurado ali em 959 a.C., destruído em 586. Pós-cativeiro tem o templo de Zorobabel, né? Que foi um templo inaugurado em 516 a.C., e depois esse templo de Zorobabel passa por uma reforma, onde nos templos de Jesus fica conhecido como o templo de Herodes. Mas esse templo também é destruído em 70 depois de Cristo pelo general
Flávio Tito. E aí, irmãos, entenda, tem uma linha de teólogos que acreditam que o anticristo levantará um templo no período da grande tribulação para enganar os judeus. A Bíblia não é muito clara sobre isso. Se será um templo mesmo, ou se será um lugar, se será um conceito. Mas tem quem defenda essa linha, tá bom? Mas Ezequiel nos fala de um templo no milênio. E é o nosso último texto aí. Esse templo do milênio, ele é um templo diferente. Diferente por quê? Porque nos outros templos, a administração deles era feita por homens. Nesse templo do milênio, é o próprio Cristo quem vai estar coordenando as coisas. Mas, para concluir, qual é a grande mensagem que o templo de Ezequiel vê no capítulo 48 me traz? É que um dia, irmãos, Deus habitará tão próximo dos homens, pessoalmente, por assim dizer, na pessoa de Cristo, que essa terra será o próprio templo de Deus. Essa é a mensagem desse templo. As pessoas vivem discutindo, vai ser um templo literal. A mensagem, quando eu leio assim, é essa. Que um dia, e não é o que João vê, ele vê a nova Jerusalém descendo, Deus habitando e morando com os homens. Eu quero concluir a aula dessa noite dizendo o seguinte, irmãos. O mundo está no caos. Muitos dos nossos irmãos estão no cativeiro, sim. Na Coreia, agora na África, se desencadeou uma série de perseguições contra irmãos. Hoje mesmo mataram 70 cristãos decapitados. Mas tenha certeza de uma coisa, irmãos. Um dia, o Senhor habitará nessa terra tão pessoalmente, na pessoa de Cristo, parece um pleonasmo, mas é assim. Jesus vai trazer a presença pessoal de Cristo, a ponto que essa terra será o templo do Senhor, os 4 cantos dela. Amém? Deus abençoe e até